de quase morte, EQM, quando a pessoa vê coisas que aconteceram em salas que estavam em outra sala, né? Enfim. Agora, se não for assim, você não tem parâmetro para verificar, né? Então, basear a ciência espírita nisso, como fez o Chico, faz o movimento espírita, como fez até aquele Valdo Vieira, né? Que fundou a Conscienciologia, que é baseada nisso, né? Você tem o princípio da emancipação da alma em Kardec, né? Que no movimento espírita brasileiro foi chamado de desdobramento, mas você não base... Kardec não baseou a ciência espírita nisso porque o sonho é uma coisa muito relativo, né? Enfim. Ah, Não, isso é muito bom porque tem o pessoal tem relato, Kardec mostra relatos de pessoas que saíram do corpo e viram o inferno. E aí? Justamente mostrando que eu não. Porque a pessoa acreditava que o inferno existia. Então não dá para confiar, né? Não dá para confiar nisso. Mas é muito comum. Inclusive, esse pessoal que é crítico a Kardec, eles usam os relatos que eles têm em sonho para discordar de Kardec, mas não entenderam. Não entenderam que eu não posso confiar nos sonhos. é exatamente o que acontece com a EQM, né? Cada pessoa de cada religião vê o que a religião diz, né? Então, se fosse confiar nisso, toda a religião tá certa. Então, não daria para fazer uma doutrina pautada nisso, né? Uma ciência pautada nisso, em visão, né? É a mesma coisa, você vai no hospício, você vai pautar uma doutrina no que todo mundo ali tá vendo, né? Um viu um dragão, outro vai pautar. Se tu for pautar sua doutrina em visões, aí as pessoas veem um monte de coisa, né? Unicórnio, então pautar uma ciência em sonho é uma coisa complicada. Mas enfim. A grande sacada que Kardec teve, que esse pessoal que não entende ciência e filosofia não teve, é que ele viu que eu não posso simplesmente criar uma doutrina só com relatos. Isso não é ciência. Então o cara vai relatando aí, o que todo mundo disse é verdade. Bom, então aí eu tenho que usar algum critério para saber o que é verdade e o que não é. Não é. Bom, porque senão tudo é verdade, tudo é possível. Bom, isso não é ciência. Ciência e filosofia é justamente mostrar as leis, como funciona, como não funciona, o que é possível, o que não é possível, o que é verdadeiro, o que é falso. Agora, se eu digo que tudo, né, que tudo que cada um vive é a sua realidade, isso não é fazer ciência. Então, o Kardec percebeu isso e ele ele não se pautou nem pelo relato dos espíritos apenas. Quanto a questão da emancipação da alma, ele nem considera, né? Por causa dessa influência do corpo. E a dos relatos dos espíritos também, porque ele tem que estabelecer critérios. Então ele teve a sacada de perceber isso, e aí o espírito vem aqui e começa a me dizer um monte de coisa. Ai, tem cidade, tem órgão, tem isso, Kardec diz, peraí. Começa a questionar o espírito começa a se contradizer, começa a se enrolar. Kardec, o espírito está me mentindo. Aí Kardec evoca o superior vem e explica. Aí Kardec, esse falou e tem sentido, é racional. Aí vem um outro espírito, Kardec conversa com ele, e o espírito começa a perceber, e o próprio espírito diz, mudou o que eu estava pensando. Aí Kardec viu. Aí todo esse conjunto, ele consegue, então, aí entender como é que é o mundo espiritual. Aí ele percebe, há espíritos de todas as ordens, cada um vai dizer uma coisa diferente. Então, eu não posso confiar nos inferiores. Há espíritos que estão em perturbação. Kardec teve o movimento espírita não estuda o espírito em perturbação, que é importantíssimo, que é um estado temporário e transitório que os espíritos passam. E que eu não posso tomar como realidade o que ele está ditando. Kardec percebeu isso. Então, ele usou uma série de critérios e análises de um conjunto de fatos. Aí eu consigo chegar na verdade. Agora, acreditar em relato, eu preciso de algum critério para saber se o relato Imagina se a gente fizesse ciência assim, Eric, fazendo censo com todo o povão. Como é que é? Me explica aí o que é a gravidade. Daí eu vou lá para alguém lá no meio de uma praça pública e pergunto o que é a gravidade. Aí ele diz o que é a gravidade. Eu digo, a gravidade é isso. Aí eu vou lá
pro cara na academia e pergunto o que é a gravidade, ele já me dá outra resposta. Aí eu digo assim, olha, os dois estão certos, porque cada um... Não existe isso em ciência. A ciência não é boba desse jeito, a gente é. Porque a gente não estuda segundo Kardec, né? Mas não é relato que faz ciência. O pessoal vem dizer que André Luiz é a evolução de Kardec, André Luiz descreveu. Descrever não é fazer ciência. E o pessoal não entende isso, né? Eu saí do meu corpo e o que eu vi mostra que Kardec estava errado. É a mesma coisa que eu olhar para a Lua agora e ver São Jorge, né? Aí eu vou dizer que o pessoal da astronomia está errado. Eu vi São Jorge, hein? O pessoal da astronomia aí é tudo ortodoxo. Me poupe, né? Olha, eu tô todo dia paradinho aqui na sacada do meu apartamento e eu vejo o Sol se movimentar. A Terra tá paradinha, hein? Esse pessoal aí da astronomia, esse pessoal aí é tudo ortodoxo, fica dizendo que é a Terra que se move. E eu vi daqui da minha janela que é o Sol que está se movendo, não é a Terra. Veja, é assim que a gente faz com o Espiritismo. Então a gente tem que acordar um pouco para essas ingenuidades. Esse exemplo foi fantástico do Sol, né? Porque se você for pela percepção, se você olhar o Sol, parece que a gente está parado, a Terra parada, o Sol. Ciência não é só observação, ciência é observação mais razão. Então, esse foi o diferencial de Kardec, né? Ele usou o crivo da razão e o controle universal. Ele dialogou com todos os espíritos, ele viu tudo, né? Ele não só levou em consideração alguns fenômenos. Por isso o diferencial de Kardec. Às vezes as pessoas perguntam por que vocês gostam tanto de Kardec? Porque Kardec teve o diferencial de fazer a ciência. Ele usou o controle universal, ele observou tudo. Então, não foi pautado só em algum... O erro do movimento é se pautar só em algumas observações e desconsiderar, né, o resto todo, né? Esse exemplo do Sol é brilhante, né? Porque os sentidos podem enganar a gente, né? Inclusive, Kardec fala disso quando Kardec fala dos estáticos, né? Vocês não devem acreditar nas revelações dos estáticos, porque os mistificadores, inclusive, podem se utilizar para falar mentiras, né? Os sonâmbulos, enfim. Então, ciência não se vai só com observação, é observação e razão unidas, né? Enfim, tem mais 4 perguntas aqui. Vamos. Temos 11 minutos ainda, vai, manda. Qual que é a próxima? Aqui o Alex. Porém, não depende de cada espírito sair da perturbação à medida que eu mesmo se lastime por suas faltas? Não, é claro que sempre depende também. Bom, o espírito tem livre-arbítrio, né? Ele pode não querer receber ajuda, ouvir ajuda, refletir, mas a gente pode interferir no processo. Aliás, os espíritas deveriam. Imagina tem alguém que eu amo muito, a pessoa morre, e o que o espírita faz? Não faz nada. Procura não pensar. Esses dias a gente trocou um vídeo aí. Tem um rapaz, agora eu não lembro o nome nas redes sociais aí, com um monte de seguidor, porque é sempre assim, né? Parece que o critério para ter bastante seguidor é falar bobagem. Quem procura ser criterioso não. Mas falando que quando a pessoa morre, a gente não pode pensar nela, que vai atrapalhar. Nota, isso é egoísmo, né? A gente tem que. As pessoas que a gente ama desencarnar, a gente devia evocar e tentar ajudar, fazer ela sair da perturbação o mais rápido possível. Esse é o papel do espiritismo. Claro que a pessoa ela pode por si só sair dessa situação, mas demora mais, né? A gente podia encurtar o caminho. Isso que eu digo, o progresso se dá sempre, porque as leis de Deus são universais e tudo vai acontecer. Mas com o espiritismo a gente pode adiantar as coisas. Isso faz parte justamente da inteligência do espírito, né? A gente vai descobrindo mais coisas e usando isso ao nosso favor. Eu posso viajar o mundo a caravela, que nem no tempo das grandes navegações. Eu posso, né?
Então vamos largar os aviões,